Olá, queridos alunos. Vamos a mais uma aula sobre medidas de geometria, volume do cilindro, cone e esfera. A questão caiu em 2014. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semisfera e a parte de baixo um cone de altura 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Dados o volume da esfera, do raio R, deu a fórmula do volume da esfera, deu a fórmula do volume do cilindro, deu a fórmula do volume do cone, tá? Por simplicidade, aproxime π para 3. Quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é... Bom, muito bem. Então, aqui a gente vê o quê? Vamos analisar a figura. Temos um cilindro e um peão. O peão é formado por dois sólidos que nós conhecemos, que é uma semisfera, essa parte de cima, e um cone, que é essa parte de baixo. Muito bem. Então, a questão fala que vai utilizar esse cilindro, certo? A base aqui é um círculo, para fazer o peão. Então, você tem que calcular de maneira que seja maior, aqui a altura maior possível, de maneira a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Muito bem, então é o volume do cilindro. A pergunta é: qual a quantidade de madeira descartada? Então, a madeira descartada será o volume do cilindro menos o volume do sólido da figura 2. Vamos calcular, então, inicialmente, o volume do cilindro. Qual a forma de volume do cilindro? Área da base vezes a altura. A base de um cilindro é um círculo, então a área é πr ao quadrado. Vamos substituir aqui. Então, o volume π é 3, aqui o raio. O raio aqui foi dado o diâmetro, que é 6. Então, o raio, metade do diâmetro, 3. Então, aqui 3 ao quadrado vezes a altura que foi passado é 7. Fazendo a multiplicação, deu 189 centímetros cúbicos. Agora, vamos ver o volume do sólido da figura 2, que é o volume do cone mais o volume de uma semisfera. Qual a forma do volume do cone? O volume do cone, a área base vezes a altura, dividido por 3, porque tem bico. O cone tem bico. E o cilindro não tem bico. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que tem bico, divide por 3. Volume do cone, então, a área da base é πr ao quadrado, que a área da base é de um círculo vezes a altura dividido por 3. Muito bem. Então, vamos ver como que fica aqui a fórmula. Aplicando a fórmula, volume é igual, π é 3, o R é 3 também, o mesmo raio do cilindro, vezes a altura, que é 4, que é a máxima possível, dividido por 3. Deu 36 centímetros cúbicos do cone. E agora vamos à semi-esfera. Então, foi passado no exercício que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Só que aqui nós temos que dividir por 2, porque é uma semi-esfera. Metade da esfera. Então, substituindo 4, 3 ao cubo, aqui deu 6, deu 54 centímetros cúbicos. Muito bem. Somando, né? Então, o volume de madeira descartada, o volume do cilindro, menos o volume
do cone menos o volume da esfera, semisfera. E o que resultou em 99 centímetros cúbicos, alternativa E. Tá? Essa questão não é uma questão difícil, era uma questão trabalhosa, é só entender o enunciado, né? E aplicar todas as fórmulas aqui de volume do cilindro, da esfera, que é no caso semisfera, e do cone. E tinha sido passado todas as fórmulas, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo.